Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe todos que chegam conosco aqui nessa live de ensino. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, sobre a soberania de Deus. Nós vamos falar sobre Romanos 9. Quero te convidar você a participar com a gente. Compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas serão alcançadas. Então eu sei que você pode aí apertar o compartilhar aí e que o Senhor seja conhecido. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar, dar início a esse tempo precioso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, Tu és soberano. Tu és soberano com toda a Tua glória, com todo o Seu poder. O Senhor se importa com as nossas vidas, nos alcançando, manifestando a Sua graça, manifestando o Seu amor, se revelando a nós, Pai, através das Escrituras, através do Seu Filho Jesus Cristo. Pai, através das coisas criadas, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta. Ó Pai amado, pelo poder, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor, fala conosco nesta noite, nos abençoa e que nesse ensino, Pai amado, nesse aprendizado, sejamos edificados, Pai. Esse é o propósito, Senhor, a edificação da igreja, a edificação do Teu povo, a edificação na verdade, na palavra, sobre o fundamento que é Cristo, qual está posto, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Cristo Jesus. E assim, Pai, nós possamos, ó Deus, levantar essas paredes, ó Deus, alinhados, ó Deus, aprumados com a Tua palavra. Senhor, nos abençoa, nos cobre com graça e paz e faz fluir a Sua presença, a Sua graça, o Seu amor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos. Tu és tremendo, Tu és soberano, santo e fiel. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos dar início então. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Glória a Deus. Deixa a sua mensagem aqui também, cumprimentando aí os irmãos na paz do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, eu não vou talvez conseguir responder na hora aqui no vídeo, mas coloca a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, nós vamos estar respondendo para você depois, tá? Então coloca aí o seu comentário, sua dúvida, e nós vamos estar respondendo. Assim que possível, responderemos aí para a glória do Senhor. Bem, amados irmãos. Capítulo 9 de Romanos, talvez um texto dos mais difíceis da Bíblia. O próprio Pedro fala, o apóstolo Pedro fala que havia pontos difíceis ali no que Paulo tinha escrito. Mas eu sei, irmãos, que se a gente olhar, atentar para todo o conjunto da Bíblia, se a gente olhar para todo o conjunto, não só para versículos isolados, mas se a gente olhar para a totalidade, a gente vai ver, amados irmãos, e vamos conseguir entender o que o Senhor disse, quis dizer aqui em tudo isso que foi revelado ao apóstolo Paulo e chegou aos nossos corações. Amém, irmãos? Então vamos nessa viagem aqui, nesse tempo, nesse momento, viajar aí para o primeiro século e trazer aquilo que Deus entregou para o apóstolo às nossas vidas, porque isso aqui é para a igreja, isso aqui é para a igreja hoje, no século 21. Essa palavra é para todas as eras, não é só para aquele momento, mas para todo o tempo que a igreja permanecer sobre a terra. Então nós fazemos parte disso, nós fomos chamados para compreender as Escrituras, por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento para compreender as Escrituras. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas quando nós buscamos, clamamos pelo Espírito Santo de Deus, Ele vem e ilumina o nosso entendimento, nos revela a Sua palavra. Começamos então
a enxergar, começamos então a entender as Escrituras por obra e graça do Espírito Santo. Meus irmãos, então vamos ver aqui, começando no capítulo 9, versículo 1, nós vamos ver aqui, amados irmãos, depois de Paulo ter falado no capítulo 7, a respeito ali da sua fraqueza, né? Ele fala ali, miserável homem que sou, olhando para si, ele vê a sua fraqueza, a sua debilidade, sua fragilidade. Quando ele olha para Cristo, ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele começa a olhar para o Espírito Santo, ele vê toda a obra que o Espírito Santo faz na vida do crente, na vida daquele que crê, na vida daquele que tem buscado ao Senhor. Então, é algo maravilhoso, algo glorioso, maravilhoso, que Deus faz e que Deus operou na vida de Paulo e opera na vida de todo o que crê. Agora no capítulo 9, nós vamos ver Paulo declarando sua tristeza. Nós vemos Paulo se entristecendo com a sua condição, no capítulo 7, que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, aquilo que ele não queria, ele fazia, então ele vê a sua condição humana. A gente vê ele se alegrando, exultando ali no capítulo 8, e agora no capítulo 9, ele vai olhar para tudo isso e ele vai demonstrar sua tristeza. Mas por quê? A respeito do que ele demonstra sua tristeza? Então, nós vamos ver aqui do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Vamos ler? Acompanhe a leitura aí comigo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, tendo grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nesses primeiros versículos do capítulo 9, irmãos, a gente vê a tristeza de Paulo. Pelo quê? Por causa de que essa tristeza? Por causa da rejeição. Por causa da rejeição de Israel. Por causa da rejeição dos seus irmãos ali consanguíneos, dos judeus. Paulo fala assim que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, por causa da rejeição dos judeus de Cristo Jesus, do Salvador, do Messias, daquele prometido, aquele que foi prometido desde o Gênesis, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que foi prometido pelos salmos, aquele que foi prometido foi rejeitado pelos judeus. Então Paulo, ele fala assim, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Quando Paulo olha para aqueles que estavam se perdendo, para aqueles que estavam rejeitando, para aqueles que estavam renunciando à bênção que Deus tinha feito e enviado para eles, para salvá-los, para resgatá-los da condição que eles estavam, querendo viver e ser justificados pela lei. Paulo se entristece. Paulo, ele olha para aquilo e ele vê aquela situação e ele fala assim, grande tristeza tenho por causa disso. Contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo, ele fala assim, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. A tristeza de Paulo de ver que seus irmãos não criam em Jesus. A tristeza de Paulo de ver que seus parentes ali
da carne não criam em Jesus, não criam na sua pregação, rejeitavam ali o que Paulo falava. Paulo alertava, fala, vocês precisam de Jesus, vocês não podem confiar na lei, vocês não queiram chegar a Deus pela lei, pelo legalismo, porque vocês não vão ser justificados. E eles apedrejavam Paulo, perseguiam Paulo, queriam matar o Paulo, né? Nós vemos várias situações que os judeus queriam matar Paulo. Então Paulo fala que isso trazia para ele tristeza. Não é hoje assim? Você não se entristece quando você fala de Jesus e muitos dão de ombros, muitos se esquivam, muitos falam, não, vamos mudar de assunto porque religião não se discute. Não há tristeza no teu coração também? Certamente. Então Paulo tinha essa tristeza, amados irmãos. E de Paulo, ele se aprofunda mais na sua tristeza, porque ele fala assim, porque são israelitas. Ele está falando aqui da soberania de Deus na escolha. Nós vamos falar hoje sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus na escolha. Deus escolheu o povo de Israel, Deus escolheu o povo judeu, Deus escolheu os hebreus. Eles foram escolhidos, irmãos. Eles foram escolhidos não é porque eles eram mais fortes, porque eles eram mais numerosos, porque eles eram mais bonitos, porque eles eram mais... o que você quiser nomear aí, qualquer qualidade, qualquer adjetivo que você queira colocar. Não é por nada disso. Deus é soberano na escolha e Ele escolheu Israel. Ele escolheu um povo para fazer o seu nome grande no meio deles. E Ele escolheu. De tantas nações, Ele escolheu Israel. Um povo pequeno, não tinha muitos adjetivos. Deus escolheu, independente se tinha ou se não tinha, Deus escolheu. São israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Deus escolheu eles, dos quais é a glória. Deus revelou a sua glória, manifestou a sua glória a eles, dos quais é o concerto, os concertos que Deus fez, dos quais é a lei, dos quais é o culto, dos quais são as promessas, dos quais são os pais. Olha, amados irmãos, onde Paulo vai. E agora Paulo vai mais profundo ainda. Dos quais é Cristo, segundo a carne. Dos quais é Cristo. Cristo é judeu, amados irmãos. Cristo, ele descendeu desse povo escolhido. E Deus escolheu esse povo para isso mesmo. Para desse povo descender o Salvador, o Messias. Porque o Verbo haveria de se encarnar. O Messias haveria de vir. O Deus Emanuel haveria de se manifestar. E ele teria que vir como homem. Então uma nação foi escolhida, um povo foi escolhido. E Paulo vai falando de tudo que Deus entregou, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus mostrou, das revelações, do amor que Deus demonstrou, dos concertos, da glória, da lei, do culto, das promessas, os pais, Abraão, Isaque, Jacó. E ele fala assim, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, o Cristo, o qual Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Então olha, amados irmãos, essa era a causa da tristeza de Paulo. Paulo não se entristecia por estar preso em Roma, Paulo não se entristecia por sofrer atentados, Paulo não sofria por sofrer perseguições, Paulo tinha tristeza e continua dor no coração por ver os seus irmãos perdidos, rejeitando abertamente o Senhor Jesus Cristo. E é isso que tem acontecido muito. As pessoas rejeitam abertamente o Salvador. As pessoas pensam que há um outro modo de se achegar a Deus. Não há. Não há. Então Paulo começa então a mostrar sua tristeza. Paulo começa então a declarar essa tristeza que ele sentia no seu coração.
Deus escolheu, amados irmãos. E a escolha de Deus, ela é soberana. E Deus, quando escolhe, Ele vai até o fim, até as últimas consequências. E Ele escolheu esse povo. E esse povo, meus irmãos, debaixo da paciência de Deus, debaixo da longanimidade de Deus, Deus tem guardado, sustentado, com tantas perseguições, em tantas gerações, nós continuamos vendo o povo de Deus, esse povo que foi escolhido por graça, por misericórdia, sem nenhum merecimento, não foi escolhido por meritocracia, não foi por mérito algum, foi por graça. Deus quis escolher esse povo. Então, a soberania de Deus na escolha, a escolha fiel, não que o escolhido era fiel, aquele que escolheu é fiel. Aquele que escolheu é fiel, não o escolhido. O escolhido pode não ser, e não era. O povo dos judeus, a gente vê na história como não era. Mas o que escolheu é fiel. O que escolheu é fiel nas suas promessas. Versículo 6 fala assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas Isaque será chamada a tua descendência. Então o apóstolo Paulo vai começar a falar então agora uma outra situação. Ele vai começar a mostrar agora que o Israel étnico rejeitou a Deus, mas tem um Israel que pela fé, que por Abraão e por Isaque foram contados como descendência que creu, como o Israel, né, como ele vai falar mais para frente, como aqueles que ali no meio de tantos tem aqueles que prevaleceram, aqueles que permaneceram, aqueles que creram. Paulo era mesmo um judeu que creu. Pedro, João, todos esses judeus que creram no Senhor, que creram na obra de salvação, que creram na obra gloriosa que Deus fez. Olha que revelação que Paulo traz aqui. Então Paulo vai falar de Abraão. Ele vai falar, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Olha versículo 8, irmãos. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e Sara terá um filho. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Que filho? Isaque. Na verdade, Sara teve 2 filhos, né? Ou, quer dizer, né, mais para frente, nós vamos ver a escolha de Deus entre Jacó e Esaú, 2 filhos. E Deus escolheu. No meio de tantas nações, irmãos, Deus escolhe Israel. No meio de 2, Deus escolhe 1. No meio de tantos, Deus escolheu a tua vida. O que você tem feito dessa escolha? Essa escolha soberana de Deus, essa escolha sem merecermos, o que nós temos feito com essa escolha? Não podemos nos comportar como se comportou Israel. Não podemos nos comportar como se comportou muitos dos judeus. Muitos judeus se comportaram rejeitando. Então ele fala assim que isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, quer dizer, a descendência de Abraão, da carne e sangue, mas os filhos da promessa são contados como descendência. João capítulo 1, versículo 12, versículo 13, fala que aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. O Senhor escolheu um povo, irmãos, o Senhor escolheu. O Senhor chamou uma nação, dessa nação Ele manifestou o seu poder, e todos os que têm crido, Ele chamou Abraão, de Abraão chamou Isaque,
De Isaac ele chamou Jacó, e assim o Senhor tem demonstrado a sua graça e a sua soberania, o seu poder e o seu amor e o seu favor para com as nossas vidas e para com os homens. Louvado seja Deus. Versículo 9 fala assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. É importante a gente saber, amados irmãos, que tanto Sara como Rebeca eram estéreis. Eram estéreis, meus irmãos, para mostrar que Deus estava agindo em todas as coisas. Não havia capacidade, havia uma impossibilidade delas gerarem. Mas quando Deus quer, acontece. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então ele fala aqui, porque não tendo, versículo 11, falando de Isaque, né? Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. O maior servirá o menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Então, amados irmãos, a escolha de Deus, ela é soberana. Ela não pode ser questionada. Aqui, desses versículos, Deus escolheu Israel. Muitos questionam, mas por que Deus não escolheu outra nação? Deus quis escolher Israel. Quem somos nós para questionar? Paulo, a partir do 14, ele vai falar, meus irmãos, desse questionamento que estava havendo, tanto na escolha de Israel no meio de tantas nações, tanto na escolha de Abraão no meio de tantos. Tinha Ló, tinha Terá, tinha tantos outros. Deus escolheu Abraão. Deus escolher Jacó e não Esaú. Deus escolheu a tua vida. Deus escolheu a tua vida. Poderia escolher tantos outros, mas escolheu você. O que temos feito com essa escolha? Temos nos vangloriado, falado assim: eu sou o cara, porque Deus me escolheu. Pelo contrário, amados irmãos, isso tem que quebrantar o nosso coração. Isso tem que fazer a gente pensar cada vez mais nessa palavra, e olhar para isso e falar: Deus me escolheu. Mesmo não sendo nada, não tendo nada. Porque todos estavam perdidos, irmãos. É aí que muitas vezes a gente não atenta. Quando Adão caiu, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, todos os filhos de Adão nasceram com essa morte espiritual. Porque Deus falou para Adão: no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Mas Adão, ele não morreu fisicamente. Adão, ele viveu mais um tempão, ele viveu 930 anos, viveu um tempão ainda depois que ele caiu. Mas espiritualmente, ele morreu. Ele e toda a sua descendência, inclusive eu e você, e todos os nascidos pós-Adão. Então, amados irmãos, o mistério, o milagre, a maravilha está em que Deus nos chamou para a vida. Estávamos mortos, Efésios é muito claro, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus nos trouxe vida, nos vivificou. Você foi escolhido. Você foi escolhido para Deus demonstrar a sua graça na tua vida. Assim como Israel foi escolhido para Deus demonstrar a sua graça na vida deles, na vida da nação, do Israel étnico e do Israel espiritual, descendência aqui da promessa de Isaque, dos que creram. Isso é maravilhoso. Quando nós atentamos para isso, irmãos,
Paulo então se entristece com essa incredulidade dos judeus, do 1 ao 5. Mas Deus escolheu soberanamente, lhes deu tantos bens, mas ainda de tantos bens que eles receberam, eles rejeitaram. Então Paulo aqui fala, nesse versículo 8, ele fala dos filhos da carne e dos filhos da promessa. Versículo 8 ele cita isso, Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Isso aqui é muito interessante, amados irmãos. Lembra de Abraão, lá em Gênesis, a partir do 12? Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, olha para a areia do mar, das praias, olha para a areia da praia e conta. Vê se você consegue contar. Assim será a tua descendência. Depois Deus novamente fala para Abraão: Abraão, olha para as estrelas nos céus. Vê se consegue contar. Assim será a tua descendência. Então, amados irmãos, Abraão, nós sabemos que teve 2 filhos. Teve Ismael e Isaque. Ismael e Isaque. E aqui, meus irmãos, ele fala que a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas dos céus, apontando, meus irmãos, para os filhos da promessa. Para os filhos da promessa, olhando para o céu, olhando para as estrelas, olhando para o além. Mas ele fala também de uma descendência terrena, os filhos de Ismael, as areias da praia. Mas aqui, meus irmãos, ele está falando então dessa descendência da promessa, dessa descendência de Isaque, os filhos da promessa. Ele escolheu Jacó. E escolheu por quê? Por causa das suas obras? Porque ele era bom, mau? Porque ele... Não. O versículo 11 explica bem. Fala que Deus escolheu, eles ainda nem nascido tinham. Deus escolheu para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Segundo a soberania, a escolha de Deus. A soberana escolha de Deus. O Deus soberano. Porque se Deus escolhesse, depois muitos falam assim, Deus vai esperar nascer, ter uma vida regrada, aí ele vai ver qual que é o mais bonzinho, então vai escolher. Se fosse assim, amados irmãos, Jacó não teria sido escolhido. Porque nós vemos Jacó, o que ele fez, as coisas que aconteceram. A gente podia olhar para isso e falar assim, mas Deus escolheu, meus irmãos, antes de todas as coisas. A palavra em Efésios fala isso, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Conseguimos entender isso, alcançar isso? É maravilhoso isso? Não é maravilhoso? É maravilhoso. Continuamos então, aqui no versículo 14. Então, estava tendo ali algumas reclamações, Por que Deus escolheu aquele e não escolheu o outro? Por que Deus escolheu esse e não escolheu aquele outro? Por que Deus fez isso e não fez aquilo? Então, Paulo faz, todas as escrituras de Paulo aqui, nós vamos ver sempre isso. Paulo fala assim, que diremos, pois? Ele faz uma pergunta, E já responde. Há injustiça da parte de Deus? Dele escolher Israel e não escolher outra nação? Há injustiça da parte de Deus dele escolher Abraão e não escolher outro, Arã, ou Terá, ou Ló, ou qualquer outro? Há injustiça dele escolher um e não escolher o outro? Há injustiça da parte de Deus? Se ele não escolhesse ninguém, irmãos, Deus continuaria sendo justo, porque todos pecamos e todos nos tornamos destituídos da glória de Deus, porque pecamos. Porque pecamos. O nosso pai, Adão, pecou. E todos os filhos de Adão
estão nessa condição. Estão nessa condição. E quem pode te levar para o céu? A descendência de Abraão, que lá em Gálatas fala que é a descendência de Abraão, que é Cristo. A descendência que é da promessa. A descendência que ali Abraão creu pela fé. E isso lhe foi imputado com justiça. Foi imputado justiça na vida de Abraão. Então Paulo pergunta assim, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, Paulo responde, de maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma, não há injustiça da parte de Deus. Deus é soberano. Nós louvamos agora há pouco, um cântico. Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus. Deus é soberano. Ele é soberano na tua vida. Você crê nesse Deus soberano? Que faz tudo o que Ele apraz? Salmo 115. Tudo o que Deus quis, Ele fez. Quem somos nós para questionar? Quem é o homem para questionar? Paulo vai falar mais para frente sobre isso. Versículo 15. Pois diz a Moisés, olha o que Deus disse para Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus disse isso para Moisés. Deus disse isso para Moisés. Então Deus escolheu, irmãos. Deus escolheu Paulo, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Jacó. A eleição da graça, não meritória, não tem meritocracia na escolha de Deus. Deus escolhe, irmãos. Ele escolheu a tua vida. Não porque você é bonzinho, porque você é melhor do que o outro. Deus te escolheu, Deus quis te escolher. Você é agradecido a Deus por isso? Isso quebranta o teu coração quando você olha para isso? É isso que tem que fazer, é isso que tem que produzir na nossa vida, irmãos. É isso, amados irmãos. Então, a misericórdia também não é meritória. Deus falou para Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não só a graça não é meritória, a misericórdia também. Por quê? Versículo 16. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. De Deus que se compadece. Não é pela sua bravura, pela sua corrida, pelo que você faz ou deixa de fazer, pelas suas boas obras que Deus te escolheu. Ele te escolheu porque Ele quis. E Ele escolheu Jacó mesmo antes de Jacó ter feito o bem e o mal. Versículo 17. Porque diz as Escrituras a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Esse é um ponto 18 aqui, é um ponto importante, irmãos. Não é que a pessoa é boazinha, a pessoa nasce ali, por exemplo, depois de Adão, Ela nasce da glória de Deus e ela nasce, meus irmãos. O homem nasce duro. Não é que Deus endurece o homem, o coração do homem está mole, amolecido, e Deus vai lá, não, eu vou endurecer esse. Não é isso que Deus faz. O homem endurece o seu coração, em Deus então fala assim, vai endurecer o teu coração? Então permaneça o coração endurecido. Não é um coração amolecido e Deus vai lá e endurece. Não é isso que Deus faz. Nós vemos tanto isso na história de Faraó. Faraó endurece o seu coração. Faraó endurece o seu coração. Novamente Faraó endurece o seu coração. Novamente Faraó endurece o seu coração. E depois você vai ver ali falando, Deus endureceu o coração de Faraó.
Quando você se aproxima de Deus, busca Deus com o coração quebrantado, amolecido, de maneira nenhuma Deus vai te rejeitar, Deus vai te lançar fora. Bem perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, amolecido, arrependido. Não é isso que diz o salmista? Então essa questão aqui de Faraó, irmãos, né, tão debatida aí, né, às vezes confundida, irmãos, a palavra de Deus fala que Deus endurece a quem quer, endurece o coração daquele endurecido. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso mesmo. Ele vai falar daqueles que se afastaram de Deus, aqueles que endureceram seus corações, aqueles que praticaram obras horríveis e não queriam Deus, não queriam buscar a Deus. Então o que Deus fez? Deus entregou-os à luxúria, Deus entregou os seus pecados, Deus entregou. Está lá em Romanos capítulo 1, né? Até marquei aqui, Romanos 1, 24. Dá uma olhadinha ali no contexto. Deus abandonou porque eles abandonaram a Deus, não rejeitaram a Deus, não quiseram saber de Deus. Assim como os judeus. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Eles rejeitaram abertamente o Messias. Daqui a pouquinho vai se levantar o falso Messias. E muitos vão abraçá-lo. Muitos vão dizer, chegou aquele que vai solucionar os nossos problemas, o problema da economia, o problema da saúde, o problema da educação, o problema do Covid, o problema de todos os problemas vão ser resolvidos através desse homem. Este é o falso Messias, que está prestes a se levantar. O cenário está sendo preparado. Mas a palavra de Deus fala que os eleitos, os escolhidos, não serão enganados. Paulo aqui fala, amados irmãos, que Paulo, eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Ele poderia desejar, mas era impossível, porque Cristo tinha alcançado o coração de Paulo. E aqueles que o Senhor alcança, amados irmãos, está na mão dele. Não está mais na sua própria mão, está na mão do Senhor, está na mão de Cristo, e Cristo vai até o fim. Isso nós vemos na história de Israel, quantas rejeições, quantas coisas que esse povo fez, e o Senhor está mantendo eles e vai manter até o fim, porque Deus é fiel. O remanescente, o Senhor tem sustentado, tem guardado. Lembra de Elias? Ah, Senhor, só sobrou eu, todos voltaram-se para Baal. E o que Deus fala para Elias? Não digas isso, Elias. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal, tem 7.000. O Senhor está agindo, amados irmãos. O Senhor é o Deus que opera na história, todos os tempos. Isso é maravilhoso, nós descansarmos nessa promessa, nessa fidelidade de Deus. Essa fidelidade de Deus. Então, amados irmãos, muitas maravilhas aqui nesse capítulo 9, muitas obras maravilhosas. Versículo 19, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Estavam questionamentos ainda, estava acontecendo questionamento. No 14, Paulo começa, a responder os questionadores, e aqui no 19, novamente, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Paulo dá uma invertida aqui, né? Quem és tu que a Deus replicas? Quem somos nós para replicar Deus, irmãos? Quem somos nós para questionar a Deus? Por que escolheu esse? Por que não escolheu aquele? Por que escolheu Israel, não escolheu o outro? Por que escolheu Abraão, não escolheu o outro? Por que escolheu Jacó, não escolheu eu? Por que escolheu a minha vida, não escolheu? Por que escolheu? Nós temos que saber que Deus é soberano. Deus é soberano para escolher, não por obras, pelo que faz. Porque senão seria uma escolha, amados irmãos, não pela graça, seria uma escolha meritória. E não é isso que nós vemos na Bíblia.
Não é isso que nós vemos na Bíblia. Quem és tu, homem, que replicas a Deus? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Olha o que Paulo vai falar aqui, né? Ele vai falar assim, que o oleiro, né? Ele vai usar a figura do oleiro e do vaso. O oleiro, né, construindo um vaso. O oleiro fazendo o barro na sua mão e construindo ali sobre a roda esse vaso. E de repente ele está construindo o vaso e o vaso olha para o oleiro e fala assim: oleiro, faz eu com a boca maior, com a boca menor. Faz eu com mais gordinho, mais ou menos gordinho, que possa caber mais coisas ou que possa caber menos coisas. Faz eu com asa, né? Não tem poder o oleiro sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha o que Paulo está falando, irmãos. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência a longanimidade de Deus, né? Deus é longânimo, irmãos. Amados irmãos, a longanimidade de Deus, Ele poderia ter acabado com a raça humana, mas Ele tem suportado, Ele tem pacientemente, na sua longanimidade, Ele tem, irmãos, nos preservado, nos guardado os homens. Isso é outra maravilha, meus irmãos. Tem que descansar o nosso coração, trazer descanso, saber que Deus é longânimo, né? Com muita paciência ele suportou os vasos da ira. Senhor, se você vê o livro de Juízes, você vai ver ali que cada vez Deus levantava um juiz, o povo se arrependia e voltava. Quando esse juiz morria, o povo já se rebelava contra Deus, já voltava para os seus falsos deuses, já, meus irmãos, se afastava da palavra e tudo aquilo, meus irmãos, e Deus ali sempre enviando o juiz, enviava outro juiz. Longanimidade de Deus. Versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então aqui no 8, Paulo faz um contraste entre os filhos da carne e os filhos da promessa, e aqui no 21, 22, 23, Paulo faz um contraste entre os vasos de ira e os vasos de misericórdia. E os vasos de misericórdia, ele fala assim, que para a glória de Deus já dantes preparou. E quem são esses? Os quais somos nós, versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ô glória! Ele chamou a tua vida como um vaso de misericórdia. Ele chamou a tua vida. Muitos têm rejeitado, muitos não têm crido. Essa era a tristeza do coração de Paulo, contínua dor, porque muitos rejeitam. Você anuncia Cristo e fala, não, deixa quando eu estiver mais velhinho, eu vou servi-lo. Não, amados irmãos, agora, a hora é agora. Se você não entregou a tua vida a Jesus, a hora é agora. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, arrependa-se, volte-se para Ele com o coração amolecido, quebrantado. Deus não vai endurecer o seu coração. Ele endurece os corações endurecidos. Apocalipse 22 fala assim, quem é injusto, pratique a injustiça. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, pratique justiça ainda. Então, o coração quebrantado, chegue-se diante de Deus e Deus revelará a sua glória, o seu amor, o seu poder, o seu favor, sua salvação em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui vai falar quem são os vasos de misericórdia, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, ao povo que o Senhor escolheu entre toda a terra. Entre os judeus, entre os gentios. Entre os judeus e os gentios. Deus escolheu
povo de Israel para demonstrar o seu poder, para que através desse povo enviasse o Salvador, Jesus Cristo, que Paulo fala aqui, do qual é Cristo segundo a carne, Deus bendito. Cristo é o Deus bendito eternamente. Claramente se fala aqui no versículo 5. Então esse Cristo que veio dos judeus, a salvação vem dos judeus, Jesus falou para a samaritana ali, dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O Senhor escolheu dentre os gentios, homens e mulheres, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, o Senhor escolheu. Paulo vai trazer Oséias aqui, 25, Paulo vai falar, meus irmãos, do Oséias. Nós temos que entender isso, irmãos, porque nós estamos vivendo um mundo muito antropocêntrico, muito humanista, muito relativista. Quando a gente fala a palavra que o Senhor tem escolhido homens, o homem logo se levanta, não crê nessa doutrina, fala como pode isso. Mas você tem que deixar de ser o centro, ponha Cristo no centro. Você tem que deixar esse humanismo seu de lado que não leva a nada, nenhum homem pode salvar a tua vida. Só Jesus. Põe Cristo no centro da tua vida. Esse relativismo que te leva cada vez mais longe de Deus, que há outros caminhos para se chegar a Deus. Não há, só há um caminho. Isso é absoluto, não é relativo. Jesus, ele não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade absoluta, usando o artigo definido. Quebra as pernas do relativismo que destruiu a França, a Europa inteira está sendo destruída. E se o Brasil não se cuidar, esse relativismo vai acabar com a nossa nação. Mas em nome de Jesus, que você possa colocar Cristo no centro. Amém, amados irmãos? Vamos continuar aqui, meus irmãos, sabendo que o Senhor nos fez vaso. O Senhor fez vaso e a Bíblia fala vasos no qual está todo o seu prazer. O Senhor fez de nós vasos de barro e Ele colocou algo excelente dentro desse vaso, vaso de barro. A sua glória, a sua presença, o seu Espírito. Não porque havia alguma coisa no vaso, não, mas porque havia alguma coisa em Deus de fazer tudo isso. De santificar as nossas vidas. Para esse Espírito Santo habitar em nós, para habitar na vida do que crê. Então Paulo continua dizendo, então, irmãos, sobre Oséias. Sobre Oséias. Oséias 2, 23, ele vai puxar aqui, 25, Romanos 9, 25. Como também diz Oséias, chamarei a um povo que não era meu povo, e chamarei amada a que não era amada. Olha só que maravilha. Gentios, quem são esses? Um povo que não era povo. Amado que não era amado. O Senhor escolheu. O Senhor é soberano. O Senhor é soberano, o Senhor escolheu. E sucederá que no lugar que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Quem são esses? Nós, os gentios. Nós, os gentios. Dos judeus, dos israelitas, Paulo fala que deles é a adoção de filhos, dele é a glória, deles é o conserto, deles é a lei, deles é o culto, deles são as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne. Mas eles rejeitaram, então essa bênção veio até nós. Vamos rejeitar também? Não, pelo contrário, vamos abraçar e clamar por misericórdia cada vez mais para entender isso, irmãos.
para entender isso e se quebrantar diante de Deus. Ele vai falar agora de Isaías, falou de Oséias, Oséias, depois você faz o estudo ali, você vai ver, Oséias casou com Gomer. Deus ali falou para Oséias ali casar com Gomer, depois acontece ali, você vê um estudo maravilhoso ali que mostra a minha vida e a tua vida. O que Deus fez para alcançar os nossos corações. Depois ele vai falar Isaías agora, aparece Isaías aqui, né? Também Isaías clamava acerca de Israel, né? Ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo, como a areia do mar, né? Como a areia do mar. Quem são a areia do mar? Os filhos de Ismael. Quem são? Os filhos de Isaac são os remanescentes que serão salvos. As estrelas dos céus. A palavra de Deus fala lá em Daniel que aqueles que ensinam a muito a justiça resplandecerão como as estrelas nos céus. A justiça de Deus em Cristo Jesus salvou a nossa vida. Justificação pela fé, não é por obras. Paulo vai falar mais um pouquinho para frente sobre a pedra de tropeço. Aguenta aí, irmãos. Talvez a gente passe um pouquinho do tempo aqui, mas é sensacional essas revelações aqui que Paulo traz. Versículo 28, porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando e abreviando. O Senhor vai completar a obra que Ele começou. E o Senhor está abreviando os tempos. Os tempos estão sendo abreviados. O Senhor Jesus disse lá em Mateus, Mateus 24, 25, ali no sermão profético, Ele fala assim, que se os tempos não fossem abreviados, ninguém se salvaria. O Senhor está abreviando, o tempo está sendo abreviado. O Senhor fala aqui, o apóstolo Paulo fala, completando a sua palavra e abreviando-a, porque o Senhor executará a sua palavra, Ele executa a sua palavra. Os três poderes estão em Deus. Ele é o executivo, Ele é o legislativo e Ele é o judiciário. O poder está em Deus, poder do Deus soberano, o Deus que reina, o Deus que opera. O que os homens fazem, deixam de fazer, vão dar conta, vão prestar conta. Porque a soberania de Deus, a graça de Deus, a obra de Deus, a escolha de Deus, isso não isenta o homem da responsabilidade. Pelo contrário. Então aqui, Paulo vai falar mais a respeito disso, né? Ele está completando e abreviando, né, a sua palavra, executando a sua palavra sobre a terra. Versículo 29. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Não existe mais. Sodoma e Gomorra não existem mais. Desapareceram na história. Mas com Israel não é assim. Embora eles pecaram, se desviaram de Deus, rejeitaram a Deus, eles estão sendo mantidos, preservados, conservados, porque o Senhor é fiel nas suas promessas. A fidelidade de Deus é maravilhosa. Nos atributos gloriosos, maravilhosos, Deus é fiel. Deus é fiel. Versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim. Sim, mas a justiça que é pela fé. Não a que é por obras, mas a que é pela fé. Versículo 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, porque queria o quê? Se justificar pelas obras da lei. E a palavra de Deus diz que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Versículo 32. Por quê? Porque não foi pela fé? Por quê? Porque não foi pela fé. Resposta, né? Paulo pergunta, por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Olha que ponto aqui, irmãos.
porque pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Para eles, né? Quem é para eles a pedra de tropeço? Quem é a pedra de tropeço? Se você souber aí, põe a resposta aí. Quem é essa pedra de tropeço que Paulo está falando aí? Quem é essa pedra de tropeço? Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Pelas obras da lei ninguém será justificado. Tropeçaram numa pedra. Levaram um tropicão, como diz o ditado, né? Levaram um tropicão. No que eles tropeçaram, irmãos? Está aí postando aí? Coloca a resposta aí, se você souber. Eu não vou responder. Quem é essa pedra de tropeço? É Cristo. Para eles. Olha aqui, vamos dar uma tentada para isso aqui. Eles tropeçaram em uma pedra que estava no meio do caminho. Eles então queriam viver pela lei, guardavam a lei, seus ritos, suas ordenanças ali, seus rituais, né? Guardar sábado, circuncisão, e aquilo, lógico que foi tudo ali, foi dado, mas eles se vangloriavam e eles falavam assim, quem não se circuncidar não será salvo, de maneira nenhuma. Quem não fizer isso não será salvo de maneira nenhuma. E isentavam Cristo, e tiravam a cruz, e tiravam a justificação pela fé. Paulo brigou duramente com eles a respeito disso. Então eles ali, caminhando ali, eles tropeçaram numa pedra no meio do caminho. E quem é a pedra em todas as Escrituras? Desde Gênesis até Apocalipse. Quem é essa pedra? Quem é essa rocha? Rocha inabalável. Deuteronômio 32:4. Deus é a rocha. E perfeitas são as suas obras. Quem é essa pedra que eles tropeçaram? É Cristo. Olha o 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Todo aquele que crer nela não será confundido. Todos os que não crerem serão confundidos. Ela é rocha, ele fala aqui, rocha de escândalo, pedra de tropeço, para quem? Para os salvos? Para os que creem? Não. Para esses, Pedro fala lá, dá uma olhadinha em Pedro, 1 Pedro. Olha que Pedro fala sobre essa pedra, sobre essa rocha. Dá uma olhadinha, né, que é maravilhosa a explicação aqui de Pedro, do apóstolo Pedro. Ele fala assim, Pedro 2,6. 1 Pedro 2,6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. E quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que creem, é preciosa. Para nós que cremos, irmãos, é a pedra fundamental, é a pedra maravilhosa que nos livrou, que nos guardou, que nos sustentou, aquela qual o Senhor nos colocou sobre ela. O Senhor nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo e firmou os nossos pés sobre essa rocha. Para nós é uma pedra de esquina. Para os que creem é preciosa, mas para os rebeldes é pedra reprovada. É a pedra, como Paulo fala aqui, né? É a pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo, mas para nós que somos salvos, é pedra preciosa, é pedra de esquina, é pedra que dá o esquadro da casa. Isso aqui está escrito lá em Isaías 28, dá uma olhadinha lá em Isaías 28.
Isaías 28. Vamos ver o que Isaías fala aqui. Isaías 28, 16. Uma olhada na tua Bíblia, Isaías 28, 16. É isso que Paulo cita, é isso que Pedro cita, ele cita Isaías. Eles citam Isaías. Versículo 16 do 28 de Isaías. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Versículo 17, olha o propósito dessa pedra, irmãos. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo. É o que é da direção à casa. A palavra de Deus fala que Cristo é o fundamento, Cristo também é a linha, Cristo também é o prumo, essa rocha. Olha que maravilha. Olha que obra gloriosa. Depois você lê todo esse capítulo, fala muito sobre isso. Fala muito sobre essa maravilha de Deus. Então, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra. Isaías fala lá, uma pedra eleita, mas para os rebeldes uma pedra de tropeço. E aqui então terminamos o capítulo 9 de Romanos. Paulo mostrando a soberania de Deus. A soberania de Deus em escolher a minha vida, em escolher a tua vida, em escolher homens, mulheres, todos os povos, línguas, tribos e nações. Todos os que nele creem não serão confundidos. Todos os que nele creem não serão confundidos. Todos foram destituídos. Mas os que creem serão restituídos. Se fala tanto em restituição, né, irmãos? Esse evangelho da prosperidade fala tanto em restituição, restituir emprego, restituir casa, restituir... meus irmãos, mas a maior restituição, meus irmãos, bíblica, é a restituição à glória de Deus, porque fomos destituídos. O que foi destituído, ele precisa ser restituído à glória de Deus. E como se faz isso? Só por meio de Cristo, só por meio da justificação pela fé, só por meio do crer na pedra eleita, na pedra preciosa, que para os rebeldes é pedra de escândalo, é pedra de tropeço, mas para nós, os que cremos, e os que virão a crer, e os que crerão, e os que creram, é pedra de esquina, eleita e preciosa. O Cristo, como Paulo diz aqui, Deus bendito eternamente, a rocha eterna, que salvou, tem salvado e salvará muitos, para a glória dele mesmo. Amém, amados irmãos? Então esse capítulo 9 de Romanos, tão debatido, muitos falam, não é possível que Deus escolheu um, não escolheu o outro. Nós não cremos no universalismo, não. O único que será salvo é aquele que crê. Porque Deus amou o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que todo aquele que nele crê não seja confundido. Para que todo aquele que nele crê não se apresse, como diz lá em Isaías. Para que todo aquele que nele crê descanse. Descanso eterno. No descanso sabático. Jesus está voltando. Creia nele. Se aproxime dele com o coração amolecido. Não endureça o teu coração. Porque o coração duro, Deus endurece ainda mais. Mas um coração amolecido e quebrantado, Deus vem e se revela. Deus vem e anuncia coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus abençoe a tua vida. Esse é o capítulo 9 de Romanos. Que você possa meditar ainda nesse capítulo mais e mais. Saber que Deus te escolheu. E o que você tem feito dessa escolha? O que você tem feito? O que você tem produzido para Deus? Que no meio de tantos, no meio de milhares e milhares, Deus escolheu a tua vida. No meio de milhões e milhões, Deus escolheu a tua vida.
Não é porque você era mais bonito que o outro, mais formoso, mais inteligente. Deus escolheu porque Ele quis. Que você possa ser grato a Deus, que você possa expressar a Deus toda a tua adoração e que você possa entregar-se a Deus por completo, sem reservas, e deixar Deus te guiar, não no seu próprio caminho, mas no caminho de Deus, que é Cristo. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. O homem não é o centro é Cristo. Cristo é o centro do universo, é o centro da nossa salvação e só nele temos vida eterna. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu coração, tua família, Deus abençoe a nossa nação e que traga tempos de refrigério sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Lembrando os irmãos que domingo nós teremos nosso culto presencial aqui, tá, irmãos? Então, tomando os devidos cuidados, nós teremos culto aqui, então participe com a gente, né? Estamos preservando aí o grupo de risco, e vamos ter os nossos cuidados aqui, afastando as cadeiras, e vamos ter o nosso culto presencial, normal aqui para a glória de Deus, e se você desejar, esteja conosco. Se você tiver algum ressentimento, algum medo, alguma coisa que seja, não precisa vir, fica na sua casa que vai ser transmitido ao vivo também. Se você desejar, esteja com a gente. Vamos estar aqui celebrando o culto para a glória de Deus. Deus abençoe e até a próxima. Cada um que participou com a gente aqui, sejam abençoados em nome de Jesus, né? Deus abençoe a cada um. Se tiver alguma pergunta, depois eu vou ler e vou responder qualquer dúvida. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.